Olá, estudante! Professora Karen está aqui para mais uma aula de literatura com você. Um bom livro é uma boa história. E hoje nós vamos mergulhar numa história que vai nos levar a alguns lugares muito diferentes, a um país muito diferente. Eu estou muito curiosa e muito empolgada para fazer essa viagem com você. Você está preparado? Vamos lá? Antes, nós vamos fazer uma pequena viagem ao passado. Como assim? Vamos dar uma espiadinha lá nas histórias que você já ouviu com a professora Dayana? Você se lembra de alguma delas? Eu lembro. Vamos rever algumas imagens só para refrescar a nossa memória? Primeira parada é lá na história de João e os 10 pés de feijão. Você lembra dessa história? Você lembra que ele tinha algumas opções de feijão para escolher? E você lembra do gigante dessa história? Essa foi a nossa primeira parada no passado. Vamos para a próxima parada? A próxima é A Princesa e o Gigante. Mais uma história de gigante. Você se lembra dessa? A gente também tinha lá o pé de feijão e olha o nosso gigante lá, que diferentão. Você se lembra? Muito bem, já fizemos a nossa pequena passadinha lá no passado. Agora voltamos para o presente e vamos ver quais são as pistas da história de hoje. Sobre o que será a nossa história? Será que continuaremos falando sobre gigantes? Será que teremos novos personagens? Para onde será que a história de hoje irá nos levar? Primeira pista está aqui. Um baú. Nós temos aqui um baú. Quando a gente vê um baú, a gente pensa no que será? Baú serve para quê? Para guardar coisas, para guardar objetos de valor, objetos que às vezes têm um valor sentimental, que a gente guarda de recordação. Baú também nos faz pensar em tesouro, não é verdade? Então, primeira pista é o baú. Qual é a próxima pista da história de hoje? Vamos ver. Que imagem é essa? Essa imagem é uma das páginas iniciais do livro que nós vamos ler. E o que nós temos aqui nessa imagem? As pegadas. Pegadas de quem será? Será que é do nosso personagem? Mais uma pista. Vamos para a terceira pista de hoje, que é... uma chupeta. O que tem a ver baú com pegadas e com uma chupeta? Qual será o assunto? Será que vamos falar de um bebê? Quem usa chupeta é bebê, não é verdade? As crianças pequenas. Mas e aquelas pegadas, será que são de crianças pequenas? Você está curioso? Então aguenta a curiosidade mais um pouquinho, porque antes da gente mergulhar na história, vamos conhecer quem deu vida a essa história? O autor da história de hoje? E ele se chama... é o escritor Edson Gabriel. Aqui a gente tem uma imagem dele. Essa imagem que vocês estão vendo é do site oficial do autor, onde a gente encontra muitas informações sobre ele. A gente encontra notas biográficas, ou seja, informações sobre a vida do autor, quem ele é, o que ele já fez, quando ele nasceu, onde ele nasceu, o que ele já produziu. A gente encontra ali livros que ele escreveu, textos, curiosidades, projetos dos quais esse autor participa e promove. Então, esse site é o site oficial, www.escritoredsongabriel.com.br. Vamos ver algumas informações que a gente encontra nesse site? Bom, conhecendo um pouquinho mais sobre ele, a gente encontra lá o nome completo do autor desse site, que é Edson Gabriel Garcia. Então, o que mais? Nasceu em 1949. O que mais que a gente pode saber sobre a vida dele? O nome, quando ele nasceu e onde ele nasceu. Esse autor, ele nasceu aqui no Brasil mesmo, e ele nasceu lá no estado de São Paulo, na cidade chamada Nova Granada. Então, essas informações a gente encontrou lá no site do autor. Mas o que mais a gente pode saber sobre a vida dele? O primeiro livro que ele escreveu, afinal, ele é um escritor, ele dá vida a personagens. O primeiro livro que ele escreveu foi esse daqui,
Gabriel Ternura. Esse livro ele publicou lá no ano de 1979. Sabia que nem eu havia nascido ainda? E esse livro nasceu antes de mim. Olha só que interessante. Esse livro tem uma história muito curiosa. Eu vou dar algumas informações só para deixar você interessado em ler essa história também. Nessa história, o personagem ele tem uma aquarela e um pincel e ele sai por aí pelo mundo pintando as coisas e transformando tudo que ele pinta. Imagine você ter um pincel mágico e sair por aí transformando as coisas com o seu pincel. É mais ou menos isso que acontece nessa história. Muito bem. Outros livros também foram publicados pelo autor Edson. Segredos do Fim do Arco-Íris, Olhos do Mundo, O Bicho Vai Pegar, Tantas Histórias numa Caixa de Sapatos. E eu achei muito curioso esse título. Eu até trouxe o livro para você ver aqui também. Tantas Histórias numa Caixa de Sapatos. Você já imaginou ter histórias dentro de uma caixa de sapatos? Eu imagino histórias no livro, mas dentro de uma caixa de sapatos? Ficou curioso em conhecer esse livro? Eu também. Mas não é esse livro que nós vamos ler hoje. Eu vou deixar anotado na lista. Se você estiver muito curioso para ler esse livro, nós podemos, numa aula, trazer esse livro para a gente ler aqui com você. O que você acha? Mas não é esse que nós leremos hoje. Esse autor escreveu muitos outros livros também, além desses que a gente está vendo aqui, além desse que eu te mostrei. O livro que nós leremos hoje, tchan, 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 tem a ver com o baú, tem a ver com as pegadas e tem a ver com a chupeta. Este livro é O Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco. Opa! Gigante, sim! Mais uma história de gigante. Mas essa é diferente das histórias que você já ouviu até agora com a professora Daiane. Observe aqui que tem 2 livros nessa imagem. Por quê? Porque a história é a mesma, o título é igual. O que mudou aí? A gente está vendo que a capa é diferente, não é verdade? Por quê? Neste livro que está aqui, esse com a capa mais amarela e azul, o ilustrador foi o Ricardo Girotto. Porém, na outra edição que a gente tem ali, dessa capa mais alaranjada, que é a versão que nós leremos hoje, o ilustrador é outro. O ilustrador desta versão que nós leremos hoje é Paulo Tenente. Então, a gente tem um livro do mesmo autor, que é o Edson Gabriel Garcia, porém ele tem versões diferentes, mudando apenas as ilustrações, mas a história é a mesma. Então, nós leremos esta versão aqui, que foi ilustrada pelo Paulo Tenente. Muito bem. Agora vamos pensar. A gente já viu alguns gigantes aí nas aulas anteriores. Como se imagina que é o gigante dessa história aqui? Vamos analisar a capa desse livro. Bom, pelo tamanho do pé dele e pelo nome dele, gigante e gigantesco, a gente já sabe que se trata de alguém muito grande. Afinal, os gigantes são muito grandes, por isso que são gigantes. Mas vamos olhar ali para o jeito que ele está ali nessa foto, olhar o rosto dele. Ele parece estar zangado, parece ser um gigante malvado. Ele está sorrindo. Então, será que ele é malvado? Será que ele está muito feliz por alguma coisa que aconteceu? Bom, vamos ter que ler essa história para realmente conhecer como é esse gigante. E qual será o tesouro que esse gigante perdeu? Afinal, o livro trata do tesouro perdido desse gigante. Qual será o tesouro desse gigante? Aí a gente pode pensar também, o que é um tesouro? Quando a gente fala em tesouro, você pensa no quê? Em algo de muito valor, em algo importante. Você pensa em dinheiro, em tesouros que têm a ver com joias, com ouro. Que tipo de tesouro você está imaginando aí? Bom,
A gente tem que pensar, então, nas diferentes possibilidades de ser tesouro, do que é um tesouro. Então, a gente pode imaginar tesouro como aqueles que a gente vê, às vezes, em histórias de piratas, né? Que tem lá um grande baú cheio de moedas de ouro, de prata, joias de ouro com pedras preciosas. É um tesouro. O dinheiro pode ser um tesouro também? Sim, também. É algo de valor. Mas será que somente dinheiro, joias, ouro, essas coisas assim são tesouros? Vamos ver no dicionário qual a explicação que o dicionário traz para nós da palavra tesouro. Esta aqui é a imagem lá do site do Dicionário Online de Português. Então, se a gente pesquisar nesse dicionário a palavra tesouro, ele traz como significado para a gente o seguinte. Significado de tesouro é um substantivo masculino, o tesouro. Grande quantidade de ouro, prata, pedras de grande valor ou dinheiro. Lugar onde se guardam essas preciosidades. Então, aquelas imagens que a gente viu ali não estavam erradas, né? São coisas de muito valor. Mas será que somente esse tipo de coisa, moedas, dinheiro, é que é tesouro? Será que a gente não pode pensar em algo mais? Ali embaixo eu coloquei mais um significado que aparece nesse dicionário. Tesouro é algo muito precioso. O que é muito precioso ou estimado? Estimado é algo que a gente gosta muito, que a gente sente muita estima, muito afeto. Então, o que é muito precioso ou estimado? Aí ele dá 2 exemplos ali para nós. A saúde é um tesouro. Saúde é dinheiro? É joia? Não. Mas ela não é algo muito importante? Sim, então a saúde também pode ser considerada um tesouro. O outro exemplo, os netos são o seu tesouro. Então, para um avô ou para uma avó, os netos são tão importantes que é como se fossem tesouros para essa pessoa. Então, pessoas também podem ser tesouro umas para as outras. Agora é a vez e a voz do leitor. Nós vamos ver o que a estudante Rebeca Teixeira Calonassi Gonçalves, do 3º ano, lá do SEI Laures Manhoto, vai falar para nós sobre o que ela pensa sobre tesouro. O que é tesouro para a Rebeca? Vamos assistir? Olá, meu nome é Rebeca. Estudo no 3º ano na escola Laures Manhoto. Um tesouro para mim é uma coisa realmente valiosa e importante. Um tesouro para mim é minha família, minha escola, minha coelhinha de pelúcia. Dinheiro também é um tesouro, mas minha família é o mais importante. Era isso que eu tinha para falar. Tchau! Muito bem, Rebeca. E aí, você concorda com a Rebeca? Você ouviu quais são os tesouros para ela? A família, o seu bichinho de pelúcia, né? Você concorda com ela? Vai pensando aí, o que é tesouro para você? Nós vamos conhecer, então, o que é o tesouro desse gigante. Será que ele tem a ver com o que a Rebeca falou? Será que ele tem a ver com o que o dicionário nos mostrou? Vamos, então, entrar na história para conhecer esse gigante e o seu tesouro. Muito bem, então, só para a gente relembrar, o nosso autor é Edson Gabriel Garcia, que escreveu O Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco. E esta versão que nós vamos ler foi ilustrada por Paulo Tenente. Aqui a gente tem a imagem inicial que eu já mostrei para vocês, então as primeiras páginas do livro a gente tem esse cenário, né? Uma cidade e algumas pegadas. Pegadas de quem? Agora vamos ver. O gigante dormiu pesado na grama rala do jardim, na pequena praça da cidade grande. Quando ele acordou, estava cercado por uma multidão de desocupados, curiosos e passantes. Todos olhavam sem acreditar no que viam, procurando explicações para o tamanho daquele homem grandalhão. Acordado, de pé, ele ficou maior que a torre da igreja da praça e continuou atraindo curiosos. Pouco tempo depois, o local estava tomado por uma pequena multidão de repórteres, fotógrafos e entrevistadores.
As pessoas, afogadas no pouco espaço que lhes sobrava, acotovelavam-se umas às outras, disputando um lugar melhor para ver o gigante. Um entrevistador aproximou-se corajosamente do gigante e perguntou-lhe: "Quem é você? O que faz aqui?" O gigante, assustado, com toda aquela gente à sua volta, abriu a boca e resmungou, mandando embora o resto do sono. Uau! Alguém na multidão gritou: "Ei, gigante gigantesco, você não fala a nossa língua?" Pronto, estava batizado o gigante. Era agora o gigante gigantesco. De novo ele espreguiçou-se e fez tremer o minguado jardim da praça. O povo aplaudiu. "Viva o gigante gigantesco! Viva!" O gigante fez um aceno com a cabeça, agradecendo os vivas. O povo mais íntimo voltou a aplaudir. "Ele entende a nossa língua. Ele entendeu o que nós falamos." O entrevistador avançou de novo. "Ei, gigante gigantesco, você fala a nossa língua?" A resposta veio grossa. "Claro que falo." De novo os vivas. "Viva o gigante!" A multidão aumentava o entusiasmo e a intimidade com o gigante. "Viva o gigante! Ele é o maior!" Em pouco tempo, construíram um palanque para o gigante gigantesco. Chegaram os vendedores de pipoca e cachorro-quente. Quando ele subiu no palanque, o sol já estava presente. E a praça era só gente. Gente moça, gente velha, gente feia, gente boa, gente chata, gente palpiteira, gente em cima, gente embaixo, gente de boca fechada, gente de olhos abertos, gente de ouvidos tapados. O gigante, de cima do palanque, olhava o povo que pedia. "Fala, gigante gigantesco! Fala, fala!" Ele não se fez esperar e desabafou. "Eu vim buscar ajuda para recuperar meu tesouro." A palavra tesouro fez tremer a praça e aumentar o brilho nos olhos do povo. "Tesouro? Oh, como? Oba! Por quê? Onde?" O gigante, quase chorando, explicou: "Eu vim do país não para nada no lugar. Lá as coisas nunca estão no mesmo lugar, estão sempre mudando. Enquanto eu dormia, meu tesouro mudou-se de lugar, e quando eu acordei, não encontrei sequer a sombra dele." "Ah!" exclamou a multidão, reconhecendo a preocupação do gigante. "Nós vamos ajudá-lo a encontrar o tesouro perdido." "Então vamos, fechem os olhos e vamos." Quem não fechou os olhos não foi. Quem fechou, foi. Como todos fecharam os olhos, todos foram em busca do tesouro perdido do gigante gigantesco. "Agora abram os olhos", avisou o gigante. Todos abriram os olhos. E, para a surpresa deles, o país não para nada no lugar, já tinha mudado de lugar. "Meu país não para mesmo no lugar." "Vai ver, alguém comprou", palpitou um dos companheiros. "Ou então gostou e levou", palpitou outro. "Não é nada disso, pessoal", explicou o gigante. "Aqui nada para no lugar, nem o país finca raiz muito tempo no mesmo chão." "Então estamos num lugar que era lugar de um país que não está mais no seu lugar?" "É isso mesmo. Agora, além do meu tesouro, precisamos também encontrar o meu pobre país perdido." "E como vamos procurá-lo?" Perguntando. E saíram, o gigante na frente, o povaréu atrás, procurando pelo país. Andaram bastante, feito uma alegre procissão, até encontrarem o primeiro sinal de gente. "Vocês não viram por aí um país que não para no lugar?" "É atrás dele que estamos indo, está logo ali. Precisamos ir depressa, depressa, antes que ele mude de lugar." "Então lá vamos nós", gritaram todos, correndo uma carreira comprida e apressada em direção ao país nada para no lugar. Enfim, chegaram. "Que loucura! Que delícia!
Que horror! Que maravilha! De fato, o país do gigante gigantesco era tudo isso. Louco, delicioso, horroroso, maravilhoso. O país deveria aparecer aqui, mas ele já mudou de lugar novamente. Não dava para saber se era dia ou noite, porque o sol e a lua não paravam no lugar. Se chovia, o vento esparramava chuva por todo o país. Não era possível dormir muito, pois o país poderia mudar de lugar e largar todos para trás. Para falar, era preciso ser bastante rápido, senão a pessoa mudava de lugar e o conversador ficava falando sozinho. Era um tal de gente ensaboada a ficar sem chuveiro, gente faminta a perder a comida. O relógio nunca marcava a hora, porque ninguém sabia se a hora era hora de agora ou hora de daqui a pouco. Quem andava depressa, às vezes deixava o país para trás. Quem andava devagar, poderia ser deixado sozinho, sem país. E no meio daquele país sem rumo, sem estrada para seguir e lugar para ficar, o gigante gigantesco e seus amigos começaram a procurar pelo tesouro perdido. Alguém viu meu tesouro? Alguém viu o tesouro perdido do gigante gigantesco? Muitas e muitas perguntas depois, alguém respondeu. Eu vi. Foi lá para o lado da gruta do pé fincado. O gigante empalideceu. Nossa, justo para a gruta do pé fincado. Precisamos ir correndo para lá. Não houve tempo sequer para explicações. Puseram-se a correr acompanhando o gigante. Ninguém entendeu o porquê, mas correram também. Tesouro é tesouro, por ele vamos até o fim do mundo. Se a tal da gruta do pé fincado era o fim do mundo, ninguém sabia. No entanto, foram todos atrás do tesouro. Dirigindo-se para a gruta do pé fincado, os companheiros do gigante gigantesco perguntaram: o que tem nessa gruta, gigante gigantesco? O gigante tomou fôlego e respondeu: nossa, nem me fale. É um dos piores lugares do meu país. Tudo que entra na gruta cria raiz, finca pé no chão e fica preso. Cruzes! Nunca mais sai de lá? Nunca mais. O tesouro ficaria perdido para sempre. Depois da explicação, o passo largo da corrida foi apressado. Queriam chegar logo. E logo chegaram. A entrada da gruta estava escura. O gigante enfiou a cara no escuro e gritou: meu tesouro está aí! Alguém de dentro respondeu: aí! Não! Insistiu o gigante. A resposta veio em seguida: não! O gigante suspirou aliviado. Ufa! Ainda bem! Todos respiraram aliviados. Ufa! Ainda bem! Neste instante, mal refeitos do susto, o país não para nada no lugar mudando o sol e a lua constantemente. Mudou-se outra vez de lugar. E na reviravolta alguém avisou: ei, gigante, eu vi a caixa do seu tesouro. Passou por mim, lá pelos lados da torre do homem dono de tudo. É para lá que vamos, avisou o gigante. Aqui também tem gente que é dono de tudo, gigante? Tem, ele é o dono de tudo e de todos. Só não manda nas mudanças do lugar do meu país. Se ele quiser, pode ficar com o seu tesouro? Se ele quiser, pode. Mas nós vamos falar com ele e brigar se for preciso. Onde já se viu ficar com as coisas dos outros? E foram mesmo. O homem dono de tudo morava em uma torre alta, muito alta, tão alta que de baixo não dava para ver coisa alguma. Para falar com ele, era preciso mandar recado por mais de 100 pessoas, de boca em boca até o alto da torre. O gigante pediu: quero saber se o homem dono de tudo está com o meu tesouro. A pergunta foi mandada para o alto da torre, de boca em boca, de ouvido em ouvido. Demorou um bocado. Deu tempo para o país mudar 3 vezes de lugar, 5 vezes o sol e a lua aparecerem, 4 ventos sem chuva e 2 chuvas sem ventos visitaram os ares do país. Enfim, veio a resposta. O homem dono de tudo mandou dizer que seu tesouro passou por aqui, mas não quis ficar com ele. Disse que o tesouro nada valia. Nada valia? Ora bolas, vocês não sabem o valor das coisas? Resmungou magoado o gigante.
Imagine meu tesouro não valer nada. Assim, meio magoado e sem saber onde continuar a procura do tesouro, o gigante viu aproximar-se de si uma figura muito conhecida, carregando uma caixa nas mãos. Esta caixa não é sua, gigante? O gigante reconheceu a caixa. Midinhas! Eu mesmo! Disseram-me que você estava procurando esta caixa. Pois é. Bem, aqui está ela. Fiquei curioso para saber o que tem aí dentro. Não, Midinhas, não faça isso. Já vou indo, então. O gigante agradeceu e Midinhas desapareceu. Alguém lembrou de perguntar: por que você não deixou o tal Midinhas espiar seu tesouro? Afinal, foi ele quem encontrou a caixa? Jamais! Vocês não conhecem o Midinhas. Tudo que ele vê ou toca vira ouro. O meu tesouro virando ouro? Jamais! Nenhum dos companheiros do gigante entendeu bem a resposta. Nem fizeram muita questão, estavam todos interessados no tesouro recém-encontrado. Olhavam de brilho novo na menina dos olhos. A caixa era pequena, imaginaram que pouca coisa sobraria para cada um. Também pensaram que seria melhor pouco do que nada, e puseram-se à espera a sua parte do tesouro. Mas o tempo passava e o gigante não falava em repartir o tesouro. Alguém teve a ideia de perguntar: você não vai repartir o tesouro, gigante gigantesco? A pergunta colheu de surpresa o gigante. Repartir meu tesouro? O gigante gigantesco ficou muito surpreso. Mas eu chamei vocês apenas para me ajudarem a encontrar o tesouro. Eu não disse que ia reparti-lo com ninguém. Ele não esperava por essa. Seu tesouro estava sendo cobiçado. Era isso que todos ali à sua volta queriam. Cada um estava esperando a sua parte do tesouro. A multidão, cansada de esperar, berrou: reparta, reparta! O gigante insistiu: vocês me ajudaram o tempo todo só pensando em repartir o meu tesouro. Enquanto falava, ele apertava a caixa contra o peito, protegendo dos olhos da multidão. O tempo todo vocês estavam pensando no meu tesouro e não em me ajudar. E eu estava feliz porque pensava ter encontrado amigos. A multidão fechava o cerco em volta do gigante, gritando: queremos nossa parte! Queremos nossa parte! O gigante deixou escapar 2 lágrimas pela face abaixo e resmungou: nhec, nhec, nhec. Está bem. Ploc, ploc, plac, tchum. Eu vou repartir meu tesouro com vocês. Tic, tic, choc. Mas não sei como fazer. A multidão sugeriu: um pouco para cada um. Ele abaixou-se, sentou-se no chão, colocou a caixa no colo e abriu. Olhou demoradamente para o tesouro e depois disse: pronto, eis o meu tesouro, repartam-no entre vocês. A multidão, por uns poucos segundos, ficou entusiasmada, mas calou-se friamente quando viu o tesouro do gigante. Oh, não! Uma chupeta! O tesouro do gigante gigantesco é uma chupeta! Ninguém acreditava no que via, um olhando para o outro sem entender o que estava acontecendo. Fecharam os olhos de tristeza e voltaram para a praça, sem tesouro, sem tesouro. E aí, você esperava que o tesouro do gigante fosse uma chupeta? Ninguém esperava, não é verdade? Pois é, todos os moradores ali que estavam ajudando o gigante ficaram decepcionados. Vamos examinar um pouquinho rapidamente como é esse gigante da história de hoje, afinal. O que a gente percebeu? Ele estava ali procurando ajuda para conseguir o seu tesouro. Ele era um homem zangado, irritado? Não! O que a gente percebe dele? Que o personagem de hoje era muito grande, óbvio, mas que ele era amigável, ele estava procurando amigos. E também a gente percebe que ele é até emotivo, né? Em vários momentos ele estava quase chorando, ficou lá tão entristecido quando o seu tesouro foi menosprezado. Então ele é muito grande, amigável e emotivo. E pensando aí sobre o tesouro, gostaria que você pensasse aí para a gente encerrar, qual é o seu tesouro? O que é o tesouro para você? Será que o seu tesouro também é dinheiro, ouro?
Ou será que é sua família? Ou será que o seu tesouro, de repente, são os seus amigos? A amizade é tão importante, tão preciosa. Ou será que o seu tesouro é o seu bichinho de estimação? Ou será que para você um tesouro é um livro? E a gente ver toda a riqueza de histórias que a gente pode encontrar num livro? E aí, fica para você pensar essa pergunta. E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!